O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um pacote de mais de 2 trilhões de dólares. A proposta, que ainda precisa passar pelo Congresso, vai na contramão da gestão anterior de Donald Trump. It's a once-in-a-generation investment, unlike anything we've seen or done since we built the interstate highway system and the space race decades ago. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Então, Renan, saindo um pouquinho do debate brasileiro e indo lá para os Estados Unidos, né, novamente, a gente fez um episódio algum tempo atrás sobre um plano, o primeiro que o Biden tinha anunciado e conseguiu aprovar, né, que era um pacote de 1,9 trilhões de dólares voltado para a própria pandemia esse ano, né, que incluía recursos para vacinas, recursos para outras áreas, um outro pagamento de benefícios sociais para famílias. Uhum. E na semana retrasada, e desde então, né, o debate já é sobre um novo anúncio de medidas feito pelo Biden. Dessa vez, um grande plano para a geração de empregos com investimentos em infraestrutura, acompanhado de um outro conjunto de medidas voltadas para a tributação de empresas, né, de aumento de impostos, revertendo um pouco o que vinha sendo a política no governo Trump nessa área, né? E, para além das questões envolvidas, né, dos detalhes nesse plano, a interpretação que os analistas têm dado é de que realmente a gente não está falando mais só de um novo pacote de estímulo, a gente está falando realmente de uma mudança de paradigma na própria maneira como a política econômica, em particular a macroeconomia, é compreendida no país, na maior economia global, né, com influências e repercussões sobre o mundo inteiro. E muita gente falando, né, de que se trata de um desses momentos de grande ruptura, em que elementos que antes eram considerados nada convencionais entraram, né, agora realmente no arsenal. Ainda não sabemos o que vai ser aprovado de fato no Congresso, mas entraram no arsenal de políticas que o governo Biden está realizando, um governo que muitos achavam que seria até mais moderado, né? Sim. E que está se revelando nessa área econômica bastante ousado. Pois é, Laura, são várias surpresas aí que o governo Biden está apresentando e com uma influência muito grande pelo papel dos Estados Unidos no mundo todo. Eu confesso que eu vi e li sobre a questão do pacote mais da área tributária, né, e como ele estava revertendo algumas medidas do Trump, mas essa outra primeira dimensão que você mencionou, e acho que vale a gente começar por ela, e eu não cheguei a ler muito sobre a questão dos empregos. O que exatamente, nesse momento, né, os Estados Unidos estava, e a gente comentou isso aqui, você chegou a examinar quando a gente conversou sobre a situação dos Estados Unidos num episódio específico do pacote lá de auxílios, que os Estados Unidos estava numa situação de quase pleno emprego ali, né, pré-pandemia, e o desemprego subindo agora. Como que esse pacote vai poder ajudar a reverter essa situação de crescimento do desemprego nos Estados Unidos? O que exatamente foi anunciado? Então, Renan, na verdade, esse pacote, né, em particular, que faz parte do American Jobs Act, então é voltado para a geração de empregos, ele não tem apenas a redução de taxa de desemprego como objetivo. Na verdade, ele gera empregos, mas o objetivo, vamos dizer, primeiro, eu diria até, do pacote, é realmente fazer uma alteração, né, uma grande mudança na infraestrutura
dos Estados Unidos, em direção, sobretudo, aí eu acho que o principal eixo desse pacote de investimentos em infraestrutura, em direção a uma economia de baixo carbono, ou seja, uma economia que emita menos CO2, né, e que tenha, então, um uso de recursos e de eficiência, uma eficiência maior no uso de recursos, pensando em frear as mudanças climáticas. Então, esse é o eixo central desses investimentos, embora esse conceito de infraestrutura, muitas vezes, quando a gente vai olhar as medidas do pacote, até seja bem amplo a compreensão do que está incluído como infraestrutura. Tem se falado, inclusive, em infraestrutura humana, porque entra uma área aí, para além dos investimentos em infra, para a transição energética, para transporte, etc., entra uma área também da economia do cuidado, em que se entende como a infraestrutura voltada para o cuidado da população idosa, a construção e serviços de cuidado para idosos, de casas de cuidado, mas também de cuidado na casa das famílias. Quer dizer, tem toda essa área que também foi muito tratada na pandemia. Quando a gente começa com a área de infraestrutura mais estrito senso, né, que é a maior parte, então a gente está falando aí de um total do plano de infraestrutura de 2 trilhões de dólares, então é um plano um pouquinho maior até do que o anterior, ainda que seja um plano para 8 anos. Então não é que esses 2 trilhões serão gastos de uma vez só, é um plano de vários, plurianual, né? Inclusive investimentos em infraestrutura necessariamente levam tempo em muitos casos, né? E os empregos gerados, então, seriam ao longo desse período. E desses 2 trilhões, né, 621 bilhões, que é o maior item do plano inteiro, é para a construção de estradas e pontes, né? Então é infraestrutura mesmo, de transporte, né? Outros 165 bilhões vão para transporte público, uma boa parte para o sistema ferroviário americano, tá? Mas aí a gente também tem medidas para pagar, para viabilizar, né, na verdade, a indústria de carros elétricos. Então, a instalação de estações de recarga de baterias ao longo dessas estradas nos Estados Unidos todos, né, para que as pessoas tenham incentivo realmente a comprar um carro elétrico, que elas sabem que vão conseguir recarregar essas baterias ao longo de toda a estrada, né? Hoje a gente sabe que isso é um dos entraves para que as pessoas de fato resolvam trocar de carros movidos a combustíveis fósseis para carros elétricos. Além disso, tem investimentos previstos em rede banda larga de internet, né? Então, cabeamento para internet de alta velocidade nos Estados Unidos como um todo, em todo o território. Tem uma parte destinada à habitação e a tornar a construção de moradias e também remodelamento das moradias existentes para um menor uso de energia. Enfim, tem uma série, tem questões ligadas aos sistemas de fornecimento de água também para tornar mais eficiente esse sistema. Então, realmente é um grande plano de infraestrutura que a gente poderia comparar com o plano de obras públicas do New Deal do Roosevelt nos anos 30, ali, né, no pós-crise 29, durante a Grande Depressão, que foi um desses momentos de grande mudança de paradigma na economia, né? No pensamento econômico, na política econômica, quando também se utilizou investimentos em grandes obras de infraestrutura como maneira de, claro, superar carências na área de infraestrutura, mas também gerar empregos no curto prazo, né? Só que, claro, aí a infraestrutura agora é pensada com um olhar para a questão das mudanças climáticas, dos danos ambientais. Inclusive, um dos formuladores desse plano, que trabalha no Conselho Nacional da Casa Branca de Economia, né, ele trata
da questão da infraestrutura de uma maneira interessante. Ele fala, olha, não é nem só sobre fazer um uso mais eficiente, tem essa parte de usar a energia de maneira mais eficiente, fazer com que se use menos combustíveis fósseis, etc., mas também tem a questão dos danos ambientais que já estão sendo causados pelas mudanças climáticas, né? Então, enchentes, queimadas, né? Uma série de catástrofes naturais que estão vindo já e que mesmo, né, que se consiga frear esse processo, continuarão ocorrendo, e a infraestrutura construída, as pontes, as estradas, né, elas têm que também ser realizadas de maneira a minimizar os impactos, né? Tem que ter um olhar para se mitigar os impactos desses danos ambientais, né? Inclusive, quando você está pensando em construir moradias, aonde serão essas moradias, né? Em áreas que não estão sujeitas a essas catástrofes. Então, tem todo essa nova dimensão, vamos dizer assim, que é muito central para o plano do Biden, que é a dimensão climática. E como não poderia deixar de ser, né, com um plano desse tamanho de investimentos em infraestrutura, respondendo a sua pergunta, efeitos multiplicadores de geração de emprego serão bastante significativos. Lembrando que a infraestrutura é uma das áreas em que toda a pesquisa econômica nos últimos anos tem encontrado, né, efeitos multiplicadores, ou seja, para cada real que se investe em infraestrutura, quantos reais ou quantos dólares, nesse caso, né, serão gerados de PIB, quantos empregos serão criados. No caso da infraestrutura, esses efeitos são maiores normalmente do que investimentos em outras áreas, né? Então, sem dúvida, é um pacote com bastante potencial de geração de empregos diretos e indiretos, né? No setor de construção e nos outros setores envolvidos, né? Até ligados a áreas de tecnologia, porque o plano também tem um dos eixos, aliás, que também é bastante relevante, é um eixo voltado para pesquisa e desenvolvimento, ou seja, inovações em determinadas áreas da indústria americana, né, que visam também, né, contribuir para esse pacote, para o que é necessário nesse pacote, ligado, então, à tecnologia e envolvendo uma rede de atores, desde universidades a institutos de pesquisa, né, para esse fim. Então, volta, de alguma maneira, e muitos têm interpretado assim, uma ideia do plano que é inclusive, nessas obras, né, de se comprar insumos e tecnologia para usar nesses investimentos americana, nacional, né? Então volta uma ideia também de política industrial, que era um termo que era quase visto como um palavrão nos arcabouços, né, de economia das últimas décadas, mas que volta fortemente nesse plano do Trump, na ideia de se realizar incentivos, investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Do Biden, né? Do Biden, para desenvolver novamente, para colocar os Estados Unidos novamente, né, na dianteira dos avanços tecnológicos. E aí, claro, né, se a gente olha o pano de fundo disso, a gente entende que tem a questão do papel da China nesse processo de globalização, que já não é mais, né, a China já não é mais o país que exporta apenas produtos manufaturados simples, né? A China hoje, a partir justamente de grandes investimentos em desenvolvimento tecnológico, em infraestrutura, um papel estatal muito forte, em conhecimento e pesquisa, né? Exato, em pesquisa, etc., conquistou um papel no comércio global que é cada vez maior nesses produtos muito sofisticados, de alta tecnologia, e os Estados Unidos foram perdendo, então, espaço nessa área, e perdendo empregos também, né, na indústria, e esse plano é encarado, então, como contendo esse objetivo, né, de os Estados Unidos retomarem de volta o seu papel de líder tecnológico, né, que está ameaçado, e considerando, né, a excelência das universidades americanas, os pesquisadores que lá estão,
e colocando recurso estatal e planejamento estatal para esse fim, ao que parece, se o plano for aprovado, eles vão conseguir. Pelo teu relato, a explicação, Laura, então é um plano bastante ambicioso, de 8 anos, né, que ainda vai se desenrolar, se desdobrar, para além da gestão inicial do Biden, aí, desse primeiro mandato dele, mas que apresenta aí 2 rupturas importantes, né, de um lado, do papel do Estado mesmo, e acho que na pandemia, né, o Estado já veio em vários lugares do mundo, vários países, já veio mostrando o seu valor e importância do ponto de vista do planejamento, do investimento público, não só no campo da saúde, mas na assistência, enfim, na economia de um modo mais estrito, para geração de empregos, né, inclusão. E de outro lado, na questão climática, porque o Trump marcou ali uma era que o próprio Bolsonaro também embarca muito aí com o ministro do Meio Ambiente que a gente tem, que é de um negacionismo do ponto de vista, né, das questões ambientais que estão sendo geradas. Então me parece que é algo bastante, além de ambicioso, né, como você trouxe do ponto de vista do valor, do ponto de vista político também, acho que apresenta aí uma guinada interessante. E aí eu te pergunto em relação ao modo do financiamento, porque é um plano que custa dinheiro aí, né? Ele é caro e pelo que eu entendi, né, é justamente uma das maneiras de financiar esse valor e esse pacote vai passar por uma tributação das grandes empresas, né, que não estavam mais pagando tanto imposto aí desde o Trump, quando ele desonera alguns desses setores. Então, do ponto de vista do financiamento, né, você falou que são 2 tri. Como que isso vai ser pago, além do financiamento por dívida pública, né, que pode acontecer, mas há essa também sinalização política, aumentar a tributação das grandes empresas, né, revertendo uma política anterior tributária do Trump, também tem um recado importante nesse aspecto? Sim, sem dúvida, Renan. Então, se a gente olha, né, para o que foi a política do Trump, né, o Trump ele tenta voltar um pouco para aquela ideia que estava no chamado Reaganomics, né, que era a economia ali do estabelecida desde a era Reagan nos Estados Unidos, nos anos 80, né? Que é essa ideia de que você reduz impostos para empresas e que isso vai, de alguma maneira, incentivá-las a investir mais, a se estabelecer nos Estados Unidos, por exemplo, e não em outros países. E a lógica econômica disso seria de que, a partir dessa redução de impostos para essas corporações, para essas empresas, você acabaria gerando empregos e beneficiando o conjunto da população. We're going to make America globally competitive again. Our corporate tax rate is 60% higher than our average competition. We'll slash the corporate rate from 35% to no more than 20%. That's truly one of the big things in the bill. What that's going to do is create tremendous success for companies and jobs. It's about jobs. Até o princípio chamado de trickle-down economics, né, que você reduz esse trickle-down, a ideia de que você beneficia o topo, mas que isso acaba gotejando e beneficiando toda a pirâmide distributiva, indo até a base por meio da geração de empregos que o processo gera, né? O trickle-down economics foi um dos grandes princípios a mover a política econômica ao redor do mundo nas últimas décadas, né? Essa ideia de que beneficiar os de cima vai acabar ajudando os de baixo. E, na prática, né, claro, essa ideia é bastante controversa, no que tange ao crescimento econômico que isso gerou, né, até há dúvida sobre se no período logo após, ali nos anos 80 e 90, né, se a economia americana até cresceu, mas é bem questionável a ideia de que cresceu por conta disso, enfim, aí você vai ver economistas pensando de maneira diferente, mas certamente nos anos 2000 e 2010, né, a gente não viu um benefício desse tipo de política. Inclusive, os temas do aumento da desigualdade, da estagnação de salários, da perda de empregos industriais em meio ao processo de globalização nos Estados Unidos, esses temas foram ganhando cada vez mais espaço no debate. A taxa de desemprego norte-americana subiu de 7,6% em janeiro para 8,1% em fevereiro. O documento, que traz os dados oficiais do país sobre o mercado de trabalho, deve apontar
apontaram um crescimento da taxa de desemprego de 8,1% em fevereiro para 8,5% em março, o maior nível desde 1983. Isso, no pós-crise de 2008, 2009, se acelera, então transformações na visão de instituições multilaterais, do próprio FMI, né, em relação à importância da política econômica voltada, né, dos gastos públicos voltados para áreas que são necessárias, onde há demandas, a importância de se repensar, né, o papel do Estado e da tributação no combate às desigualdades, tudo isso foi mudando. Mas o Trump, quando entra, ele adota, né, aquela visão que é quase anacrônica naquele contexto, e o seu principal pacote econômico faz uma redução da tributação sobre corporações, né, sobre empresas, de 35% para 21%. Então, essa foi a redução de tributos para empresas, né, de alíquota de tributação para empresas, feita no governo Trump. Sobre o faturamento dessas empresas. Não, sobre o lucro dessas empresas, tá? Então, os lucros nessas empresas eram tributados, né? E aí, claro, tem distinções, porque, claro, as empresas podem ter isenções se elas lucram menos de determinados patamares, mas o que a gente está falando é que a alíquota básica aí, né, de referência, ela saiu no governo Trump de 35% para 21%, uma redução bastante significativa, né? E aí, o que o governo Biden propõe é aumentar essa taxação novamente para 28%, tá? Então, não chega a ser os 31% originais, mas é um aumento significativo em relação aos 21%. E que coloca os Estados Unidos novamente, vamos dizer assim, mais próximo do padrão internacional dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, né, de países ricos que já tributam assim, né, países da OCDE, por exemplo, até tributam mais do que isso às suas empresas, tá? Mas não é só isso, Renan. Além de aumentar essa tributação das corporações, o plano pelo lado da tributação garante alguns outros elementos. Então, primeiro, estabelece um mínimo de 15% dos tributos para as empresas grandes, porque na prática tinham tantas deduções, isenções e outros mecanismos, tá? Incluindo um incentivo para as empresas, na prática, por exemplo, deslocarem a sua produção para outro país, onde os tributos são mais baratos, e com isso parte dos lucros não eram sujeitos à taxação, né, estabelecida nos Estados Unidos, e aí, no fim das contas, os lucros eram tributados a menos de 15%, mesmo para empresas grandes. Então, agora se estabelece um mínimo de 15% para essas empresas maiores, né? Além desse mínimo para 15%, há no plano um fortalecimento do que eles chamam de imposto mínimo global. O que é isso? Esse é um debate que já vinha crescendo nos Estados Unidos, né? Mas essa ideia de você tributar também aquelas empresas que recebem lucros, como eu já adiantei um pouco, né, em paraísos fiscais, que criam empresas subsidiárias como maneira de passar por fora do sistema tributário americano, né, e essa ideia de você ter um imposto mínimo global, na verdade, significa tanto você começar a tributar também esses lucros que estão vindo de fora, dessas empresas multinacionais, né, que são empresas globais, mas que conseguem fugir do sistema tributário americano, quanto também está lá previsto um esforço do governo Biden nas esferas multilaterais, né, para que se consiga que outros países, a adesão de outros países a esse imposto mínimo global, desincentivando, né, a realização ou estabelecimento, né, desses impostos mais baixos em paraísos fiscais, etc., para atrair esse tipo de atividade, né, e a criação de empresas que muitas vezes são empresas fictícias até, como maneira de passar por fora do sistema
tributário, né? Sim, e isso vai exigir uma articulação no plano global, né, para conseguir mudar as regras no âmbito da OMC e de outras instituições multilaterais, né? Sem dúvida. Agora, já tem coisa que tem efeito imediato, né? Porque já tem algumas práticas que hoje não facilitam que empresas multinacionais com sede nos Estados Unidos, né, não paguem o imposto sobre boa parte dos seus lucros nos Estados Unidos, e que o Biden já vai alterar e fazer com que elas passem a pagar, né? Então, tem um elemento que ele consegue já, né, estabelecer, então lucros remetidos do exterior, etc., passam a estar sujeitos à tributação. Mas para que se consiga, né, ir mais além e realmente pôr um fim, né, a essa prática, a esse tipo de estratégia, que é muitas vezes chamado de race to the bottom, ou seja, uma corrida para baixo, né, que é essa guerra fiscal entre os países, esse incentivo que a globalização acabou dando, né, para que cada um reduza os seus impostos sobre as empresas, para que as empresas sejam atraídas para o seu país e não para o país vizinho, que acaba fazendo com que no conjunto das economias a gente veja os tributos caírem e isso gera uma perda de arrecadação, tirando a capacidade de financiamento dos estados, né? Isso, na verdade, claramente é um dos elementos que prejudicou, né, a realização de políticas por parte dos estados nessas últimas décadas. E aí, para pôr fim a esse processo, realmente o interessante seria conseguir, para além... os Estados Unidos mudarem já muda muita coisa, porque a gente está falando de uma grande economia com um enorme peso no comércio mundial, que aumentou os seus impostos, né, e com isso passou a penalizar esse tipo de atuação, de prática. Então, isso já, né, dá um alívio para outros países que estão tendo que reduzir os seus impostos como maneira de manter suas empresas. Mas, claro que se isso fosse coordenado, se se conseguir uma coordenação nesse sentido, né, aí realmente muda as características do processo de globalização, em um momento, né, em que essa globalização e a crise da globalização é encarada como uma das principais responsáveis, inclusive, por esse déficit democrático, vamos dizer assim, por essa recessão democrática, política, né, de tantos países. O Trump, vamos lembrar, foi eleito, né, muito com base nesse discurso dos chineses roubando os empregos dos americanos. We are now making it clear to China that after years of targeting our industries and stealing our intellectual property, the theft of American jobs and wealth has come to an end. Sim, defendendo política industrial, né? Defendendo um protecionismo. E aí o Biden dá uma resposta diferente a essa do Trump ao mesmo problema, né? Ao invés de colocar tarifas de importação, fazer essa guerra comercial, né? Que é tentar travar as importações de produtos chineses e dar isenções fiscais, né? E reduzir impostos para as firmas americanas, o Biden... ele segue uma estratégia que eu não vou colocar barreiras no comércio, mas eu vou usar os instrumentos que eu tenho, né? Ou seja, incentivos à inovação, de um lado, e investimentos em infraestrutura, que também trazem benefícios para a indústria americana, né? E de outro, aumentar os tributos para tentar, né, mudar essa dinâmica global de guerra fiscal e reestabelecer, né, uma situação em que o Estado tem capacidade de arrecadar, e os incentivos, então, eles não são dados da mesma maneira, né? As empresas americanas, elas não se beneficiam indiretamente porque pagam menos imposto e, com isso, poderiam investir mais, mas não necessariamente investem, né? Elas passam a se beneficiar pelo dinamismo da economia americana, e a infraestrutura de alto nível, né, que seria criada por esses investimentos, pela prioridade dada a essas empresas nas compras públicas, né? Então,
é uma outra maneira de enxergar, né, essa complementaridade entre o público e o privado e a possibilidade de se voltar a ter nos Estados Unidos uma indústria dinâmica de alta tecnologia e ainda por cima verde, né, vamos dizer, com menores taxas de emissão de carbono. Sim, acho que esse ponto é fundamental, né? Uma das grandes novidades aí que, de fato, é algo que precisa ser mais discutido, aprofundado. A gente tem, inclusive, um episódio com o Cadu Young da UFRJ, né, discutindo isso. Quem não ouviu, vale a pena conferir. Agora, uma dúvida, Laura, que me ficou. Do ponto de vista arrecadatório, tem uma estimativa do que isso representa, né, essa mudança aí tributária proposta pelo governo Biden? Quanto que ela vai significar, mais ou menos, de arrecadação para os próximos anos? Então, Renan, tem sim. O próprio governo Biden estima que essas propostas de aumento da tributação permitiriam arrecadar um total de 2,5 trilhões, né, em novas receitas em um intervalo de 15 anos, tá? E eu já vou voltar nesse ponto, porque acho que isso é relevante. Analistas da Universidade da Pensilvânia, da Penn Wharton Budget Model, estimam uma arrecadação ainda maior, na verdade, que seria possível arrecadar em 10 anos 2,1 trilhões, ou seja, já em 10 anos você conseguiria arrecadar mais do que o gasto previsto em infraestrutura, desse plano de infraestrutura, né, de 8 anos. Mas um ponto que eu acho que é interessante é essa temporalidade. O plano está sendo chamado de gaste agora, tribute, gaste agora, arrecade depois, ou gaste agora, tribute depois. No seguinte sentido, né? Veja que não é que você precisa arrecadar para gastar, né? O plano ele até tem, a médio prazo, esse caráter de neutralidade fiscal, ou seja, esse caráter de que você vai gerar arrecadação de um lado e gastar do outro, né, e que a médio prazo, então, você espera, ainda mais considerando os efeitos sobre o crescimento econômico que o plano tem, que a dívida pública norte-americana caia até em relação ao PIB, né, ou pelo menos se estabilize. Mas a arrecadação ela não é pressuposto e condição necessária para que esses investimentos comecem a ser feitos, né? E aí a pergunta é como que eles vão ser feitos, né? No primeiro, no segundo, no terceiro ano, até, né, essa arrecadação vir, né? Você pode até ter mais investimentos e gastar bem mais do que você está começando a arrecadar com a mudança tributária. Sim. E isso vai ser financiado por dívida pública, como também será financiado o primeiro pacote que o Biden anunciou, né, que a gente já analisou aqui há algumas semanas, que é o pacote desse ano aí, de 2021, ainda voltado para o contexto de pandemia, né? Essa ideia de gaste agora, arrecade depois, ela tem ganho espaço no debate econômico, inclusive, né? Essa ideia de que as coisas não precisam acontecer, a dívida pública ela está aí para isso, vamos dizer assim, né? É normal que os estados se endividem para investir, ainda mais investimentos que tenham retorno, mas também são importantes as medidas pelo lado da tributação e não necessariamente para arrecadar a mesma coisa. As medidas pelo lado da tributação, elas podem também ter outros objetivos. Esse, né, de pôr fim a uma guerra global que tem favorecido as multinacionais, de combate à desigualdade, né, que dá um caráter redistributivo às vezes, considerando que essa tributação ela também pode ser elevada, e isso ainda deve ser anunciado, né, para os mais ricos na renda, no patrimônio. Quer dizer, o objetivo da tributação não necessariamente é aquele de manter o orçamento público equilibrado. O gaste agora e arrecade depois, ele também é também característica, por exemplo, do que está sendo anunciado agora no Reino Unido, como medidas nesse pós-pandemia. Também há esse princípio, vamos dizer assim, de que há uma série de gastos, mas também se anunciam medidas tributárias que vão ter efeito num prazo um pouco mais longo, né? Mas que não são condição para que esses gastos aconteçam hoje de imediato. Laura, em relação a essa questão do cuidado aí como uma dimensão importante, né, dessa compreensão de infraestrutura, isso me parece também algo inovador, né, na maneira de olhar para essa atividade
que é o trabalho do cuidado, e a gente já teve um episódio também falando um pouco tanto de aspectos econômicos como jurídicos envolvidos aí, né, que tem uma marcação de gênero também muito forte. O que exatamente que tem previsto aí nesse plano em relação a essas atividades do cuidado do ponto de vista dos incentivos? Então, Renan, é interessante essa inclusão, inclusive alguns jornais americanos noticiaram que isso teria sido o último eixo a entrar no plano, então é possível que nem fosse originalmente parte desse plano, né, e que dá esse sentido mais amplo para a ideia de infraestrutura, que é infraestrutura social, infraestrutura humana, né, aquilo que permite também que dá condições até para que se amplie o potencial produtivo da economia, no sentido de que a quantidade de pessoas nessa pandemia, inclusive, né, que saem da força de trabalho porque precisam realizar essas atividades de cuidado, né, em particular mulheres, né, que tiveram nessa pandemia que abandonar seus empregos para se dedicar a cuidar de crianças, a cuidar de idosos, mas que isso já acontecia de maneira crescente, né, considerando o envelhecimento da população, no caso dos idosos, né, ao longo do tempo. A ideia de que, ao se investir e possibilitar, né, que você tenha um atendimento, né, você tenha um atendimento domiciliar ou um atendimento em casas, né, de enfermagem, que recebam, né, esses idosos, etc. Isso inclusive faria com que muita gente pudesse voltar à força de trabalho. Então tem um elemento aí que é o de trazer de volta, né, vamos dizer, capital humano, como se chama, né, então pessoas que têm experiência, que têm qualificação, etc., que estão fora do mercado de trabalho porque precisam realizar essas atividades que o Estado não está provendo, né? E elas voltariam para o mercado de trabalho, inclusive expandindo, então, o potencial de crescimento da economia. Você tinha perguntado sobre o pleno emprego, né? Já se previa que o plano anterior, o pacote anterior, levaria de volta os Estados Unidos para o pleno emprego. Então, como é que vai crescer tão mais? Como é que vai continuar gerando empregos se já está no pleno emprego? Aí vem a ideia de que esse conceito de pleno emprego, ele não é absoluto, né? Ele é baseado em quantas pessoas estão procurando emprego e quantas pessoas estão ocupadas. Mas se você começa a trazer de volta, né, para o mercado de trabalho, para a força de trabalho, pessoas que estavam fora, você expande, né, a possibilidade ainda de se gerar empregos e crescimento econômico. Então tem essa dimensão. E aí, nesse sentido, assim como a infraestrutura, o investimento em infraestrutura, que também, né, ao, por exemplo, fazer uma estrada, você expande também a capacidade de transporte, com isso expande a produtividade dos setores das atividades econômicas, né, consegue, então, produzir mais com menos, né? Da mesma maneira, essa possibilidade, né, de se acomodar essa demanda crescente por cuidado dos idosos também poderia expandir o potencial de produção, a produtividade dos outros, né, dos outros trabalhadores. Mas não só isso. Também se entende que esse eixo do plano, ele na verdade, aponta para algo que, inclusive, já vinha sendo tratado no debate sobre transformações no mundo do trabalho, né, sobre o trabalho no século XXI, né, que empregos, né, quando a gente faz essa transição para uma economia de baixo carbono, cada vez menos você tem atividades tão intensivas em trabalho, né, enfim, tem uma série de transformações ligadas à automação, outros processos, né, que têm levado a uma perda de empregos ao longo do tempo, né? E quais são os empregos que vão crescer ao longo do tempo, né? Que tendências podem ter do outro lado para fazer com que haja mais empregos, por exemplo, para trabalhadores que são menos escolarizados, que não necessariamente vão entrar nesses setores de mais alta tecnologia, que vão ser mobilizados por um esforço como esse, né? As atividades de cuidado de idosos são um desses eixos, né? Em que, como o envelhecimento populacional é uma tendência, né, que vai continuar, né, o aumento das expectativas de vida, isso significa que cada vez mais vai ter demanda nessa área. E aí o plano, na verdade, ele não envolve só
você aliviar desse trabalho as pessoas que estão fora da força de trabalho, que vão poder entrar para fazer outra coisa. Ele também envolve gerar emprego para os trabalhadores da área do cuidado, que vão estar sendo mobilizados para ir nesses domicílios cuidar desses idosos, que vão estar sendo mobilizados para ir nessas outras, né, nessas estruturas maiores de cuidado. Isso, então, gera empregos no setor de serviços, né? Por um outro lado, que é um setor também muito mal remunerado. E aí tem toda uma discussão, inclusive, sobre como o plano pode garantir, ele diz que vai garantir, que esses trabalhadores do setor de cuidado sejam mais valorizados do que são hoje, do ponto de vista dos seus salários, né? Não está claro como isso vai ser feito. Um dos elementos, certamente, é o fato de você ter o Estado contratando esses trabalhadores ou subsidiando a contratação, né? Ou seja, dando incentivos para quem contrata esses trabalhadores. Isso já gera um aumento na demanda por esse tipo de trabalho, que já poderia acarretar uma valorização, né? Mas talvez seja preciso mais nessa área, políticas de valorização salarial. E, aliás, um dos elementos que ainda não veio de maneira explícita nesse plano, mas que está sendo aguardado, que também envolve um aumento do poder de barganha dos trabalhadores, é que o Biden está dando e quer, né, fortalecer a sindicalização de novo nos Estados Unidos, né? E isso é um dos grandes temas aí que ainda não foi totalmente explorado. A ideia é que o Congresso deve passar algum projeto de lei nessa área, né, para que também a sindicalização de trabalhadores aí em todos os setores econômicos nos Estados Unidos seja incentivada novamente, né? Os Estados Unidos perderam muita densidade sindical nessas últimas décadas. Isso também está por trás desse movimento, né, que a globalização acaba provocando, né, no mundo inteiro, de tendência à precarização, à redução de salários. Então, além de gerar empregos, o plano busca endereçar essa questão e fazer com que esses empregos também sejam bons empregos, né? Sejam empregos bem remunerados, que, né, tenham uma qualificação até mais alta, tenham um eixo de capacitação dos trabalhadores envolvido. Sim, que a voz dos trabalhadores conte, né, do ponto de vista dessa organização sindical também, que possam negociar em um patamar de menos desigualdade, de menos disparidade, né, com os empregadores. Exato. E aí, eu acho que é nesse sentido que, de fato, Renan, a gente pode considerar o conjunto desses pacotes, né, que vem sendo aprovados ou até aqui desenhados, no caso desse último, né, mas pelo governo Biden, e aí é possível que a negociação no Congresso para esse último pacote ainda faça com que seja reduzido um pouco o âmbito do pacote, né, não sabemos o que será necessário para essa costura política, mas o fato é que isso representa realmente uma grande mudança de paradigma. Se a gente vai olhar para a macroeconomia que fundamenta, né, esse plano, a gente vê que ele pressupõe, né, uma série de elementos que não eram considerados tão importantes assim há pouco tempo. A ideia de que, por exemplo, crises econômicas elas podem ter efeitos duradouros, o que você precisa, então, ter uma estratégia que evite essa queda do potencial de produção das economias, a ideia de que a política, né, a atuação estatal, ela pode voltar para determinadas áreas em que ela estava ausente, tanto o bem-estar social, né, quanto a infraestrutura, a política industrial e tecnológica, né, você tem no plano essa visão do gasto público também orientado para o bem-estar, né, para a condição humana melhor, né? Um dos formuladores do plano deu uma entrevista em que ele fala que você deixa de enxergar as pessoas, e os consumidores, né, apenas como aquilo por onde o gasto público tem que passar para gerar efeito multiplicador. Então, o governo gasta e a pessoa, então, ela vai ter uma renda maior e vai consumir, e isso gera efeito multiplicador da economia. Era como a macroeconomia enxergava as pessoas, o papel das pessoas dentro do sistema. E agora as pessoas são enxergadas
a partir das suas demandas, e o gasto público ele tem que ser voltado para aquilo que de fato as sociedades precisam, né? Essa economia do cuidado deixa muito claro, mas a área da saúde também, que já veio no plano anterior, né? A própria ideia de se universalizar um benefício, e isso já estava também isso também estava no plano anterior, que é de se aos poucos ter um benefício que inclusive seja permanente para crianças, né? Que crie uma renda básica infantil, vamos dizer assim, na economia americana. Então, isso tem a ver com uma mudança na própria concepção mesmo do papel do Estado, das políticas públicas, que eu acho que a pandemia acelerou, mas que já vinha de antes. E o Financial Times, né, até tem um artigo no Financial Times falando em um novo consenso de Washington, ou seja, o velho consenso de Washington está sendo substituído por um novo consenso de Washington que tem, né, apoio não só agora do FMI, instituições multilaterais como o Banco Mundial, mas também do próprio governo, do executivo nos Estados Unidos, que sabemos que é bastante relevante do ponto de vista global para provocar essas mudanças no mundo inteiro. Renan, e o que você selecionou para a gente de perguntas ou comentários dos nossos ouvintes que, lembrando, podem ser enviados tanto por e-mail no entretantopodcast@gmail.com, no Twitter com a hashtag Entretanto, quanto pelo nosso Telegram, né, que é essa novidade em que a gente recebe áudios que podem ser reproduzidos aqui no Entretanto_pod. Sim, incentivar o pessoal aí a mandar suas dúvidas, sugestões. A gente sempre está olhando, lendo aqui, a gente adora receber para poder trazer para dentro dos episódios. E eu peguei aqui um áudio que traz uma pergunta aí de um tema bem quente dessa semana também. Vamos ouvir o áudio. Oi, Laura. Oi, Renan. Eu tenho uma dúvida mais no âmbito jurídico. Eu queria perguntar sobre a CPI da pandemia. A gente viu aí o vazamento da conversa entre o senador Cajuru e o Bolsonaro combinando sobre como conduzir a CPI. Em relação a isso, eu tenho uma dúvida sobre essa decisão do ministro Barroso, que foi quem determinou a instauração da CPI no Congresso. Existe algum precedente desse tipo de decisão em que um único ministro determine a instauração de uma CPI? E, enfim, queria saber de vocês como vocês têm enxergado essa movimentação jurídica desse caso nos últimos dias. Essa pergunta é bastante importante porque é de um tema que está pautando o debate político no Brasil, na relação entre, mais uma vez, executivo, poder judiciário e agora também legislativo, que é justamente a liminar do ministro Barroso, no sentido de que o presidente do Senado ele tem o dever de instalar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI da Covid, para apurar os atos aí do governo federal. Muita gente criticou a decisão como se fosse um tipo de intervencionismo, de ativismo judicial do STF no executivo, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro deu declarações bastante duras. Falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. E o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Mas no fundo mentirosas, porque quando se fala em CPI, a gente está falando de um direito que é assegurado às minorias das casas legislativas. As minorias parlamentares elas têm poucos direitos assegurados e peso no jogo político, né, nas casas legislativas. Então, em geral, os acordos são de líderes da maioria, sempre diretamente com o governo, que em geral formam um bloco de coalizão de governo, então acabam ficando um pouco apagadas, e o que resta a elas é um pouco um papel de denúncia ali no processo legislativo e muitas vezes recorrer ao próprio poder judiciário como um jeito de buscar um poder de veto em relação aos debates legislativos, já que elas não conseguem construir no voto ali uma maioria. Então, a Constituição, ela garante, ela assegura esse direito às minorias legislativas, prevendo que se houver um fato determinado para ser investigado, né, que tem uma base, e além disso, 1/3
dos membros daquela casa, seja a Câmara, seja o Senado, essa minoria ela pode reivindicar, pedir a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, e a presidência da casa, portanto, tem um dever. É o que se chama um direito subjetivo público dessas minorias, é preciso ser atendido. Então não pode um presidente da casa sentar em cima desse pedido de CPI, sendo que ela cumpre os requisitos objetivos da Constituição. Então o que o STF fez nesse caso, o ministro Barroso, e agora na quarta-feira vai entrar no plenário do STF essa discussão da liminar, é justamente dizer para o presidente do Senado que ele precisa cumprir a Constituição. Não tem nenhum tipo de intervencionismo, nenhum tipo de ativismo fora da legislação. E o STF já teve precedentes na CPI dos Correios, na CPI da Petrobras, de determinar, assim, a abertura logo dos trabalhos, né? Então a gente não está vendo nada de novo do ponto de vista da Constituição ou dos próprios precedentes do STF. E acho que isso vai ser reconhecido agora quarta-feira no julgamento da própria Corte, do plenário. E o que você vai trazer, Laura, de dica para o pessoal? Então, Renan, eu queria recomendar um livro que acabou de sair pela Companhia das Letras. É o livro da correspondência intelectual do Celso Furtado, de 1949 a 2004. Legal. O livro, ele é organizado, né, pela viúva do Celso, a Rosa Freire da Guiar, que se debruçou sobre 15 mil cartas escritas, né, e recebidas que estavam no arquivo do Celso Furtado, e selecionou 300, né, para o livro, e realmente é fantástico se debruçar sobre essas correspondências, né? A gente vê ali no livro correspondências com economistas como Nicholas Caldor, Leontiev, Hirschman, quer dizer, economistas muito, muito conhecidos de Cambridge e de outros centros universitários da época. A gente vê cartas com o Fernando Henrique Cardoso, com cartas para uma série de intelectuais brasileiros de outras áreas, e essa correspondência ela é riquíssima, não só no sentido, né, de trazer as próprias ideias e a germinação das ideias que o Celso Furtado depois vai elaborar nos seus livros, né, e ter essa troca intelectual muito rica, como também do ponto de vista da história brasileira e mundial, né? 20 anos desses que estão englobados nessa correspondência são os anos de exílio do Celso Furtado em Paris, né? Então ele é um dos primeiros, inclusive, que na primeira lista de quem perde direitos civis e políticos no Brasil em 64, o Celso Furtado está, então ele é um dos primeiros que tem que sair do país em 64. Ele vive, né, então essa situação, né, de estar expatriado e acompanhando os fatos no Brasil sem saber o quanto aquilo duraria, passa por momentos, né, de frustração, de pessimismo com o país, enfim, muitas coisas que eu acho que comunicam elementos para os dias de hoje e preocupações com a própria economia brasileira que também estão presentes nos dias de hoje. É um livro que eu acho que traz mesmo... Então é um livro que eu acho que é riquíssimo mesmo como experiência para o leitor e, claro, é bem fácil de ler por se tratarem de cartas. É um livro que vai ser bastante acessível para qualquer público. Que dica incrível, Laura. Celso Furtado é uma figura ilustre do pensamento social brasileiro, não só para a economia, né? Atravessou aí as áreas das ciências humanas de um modo mais geral e, sem dúvida, essa oportunidade de ver cartas, né? Que são muitas vezes comunicações privadas, mas que tem dimensões de debates de temas públicos. Eu acho que é um material muito bacana, legal saber da dica. Vou atrás do livro também. E a gente se vê na próxima semana. Até terça-feira que vem, pessoal. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.
Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.